Olá, minhas moçadas e meus moçudos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em ondulatória, tá bom? Hoje a gente vai ver velocidade de propagação da onda, na verdade da corda, no formato de onda, tá bom? Além disso, vamos estudar fenômenos da ondulatória. Que fenômenos são esses? Refração e reflexão, tá bom? Vamos começar com a velocidade de propagação da onda. Quando a gente estuda a velocidade de propagação da onda, a gente introduz o estudo com uma grandeza da qual a velocidade de propagação da onda depende. Que grandeza é essa? É a densidade linear, tá bom? No estudo da física, a gente usa muito a densidade volumétrica, que é a massa dividido pelo volume, tá bom? Mas além da densidade volumétrica, existem outros dois tipos, nossa, quase não consegui falar agora, outros dois tipos de densidade, que é a densidade linear, que a gente vai usar aqui, e a densidade superficial, tá bom? O que seria a densidade linear? Ela é definida pela letra grega, μ é igual a massa dividido pelo comprimento do corpo a ser estudado. Por que a gente usa a densidade linear? Quando a gente está tratando de corda, esse movimento aqui, ó, a única dimensão que interessa é essa aqui, ó. Por isso que a gente se importa apenas com a densidade linear, apenas o comprimento do corpo no qual a onda está sendo propagada, tá bom? Então, μ é igual a massa dividido por comprimento. Quais são as unidades aqui? A unidade aqui para massa é a grama, para comprimento é o metro e para densidade linear é grama por metro, tá bom? Agora vamos para a velocidade de propagação. A velocidade de propagação ela depende de duas grandezas, na verdade, uma grandeza e uma grandeza força. Fechou? Que grandezas são essas? Imagine que tem aqui uma corda, eu gero um pulso nessa corda. Essa corda ela está sendo estendida por uma certa força de tração. Então eu tenho uma força F puxando a corda de um lado e uma força F puxando a corda do outro lado, tá bom? Essa força de tração e a densidade da minha corda. O quão densa essa corda é, definida aqui por μ. Então a velocidade de propagação vai ser igual a raiz da força de tração sobre a densidade linear. Tá bom? Importante, quanto maior for a densidade do corpo, quanto maior aumentar a densidade do corpo, menor será a velocidade. Então essa é a relação da densidade com a velocidade. Se eu, por exemplo, pego a linha de pipa, por exemplo, faço um pulso nela, a velocidade de propagação nessa linha de pipa vai ser muito maior do que, por exemplo, numa corrente de ferro. Porque a corrente de ferro ela tem muito mais densidade do que uma linhazinha de pipa, tá bom? Então, quanto maior a densidade linear, menor vai ser a velocidade de propagação. Vamos fazer uma comparação agora com a nossa equação fundamental da ondulatória. Na equação fundamental da ondulatória, quanto menor for a frequência, menor será a minha velocidade de propagação. Você viu que ela caiu duas vezes aqui? Então eu consigo relacionar a frequência com essa fórmula aqui de velocidade de propagação. Essas duas fórmulas definem a velocidade de propagação de uma corda, tá bom? Mas isso aqui é mais usado que a fórmula de equação fundamental da ondulatória, tá bom? No próximo quadro eu vou passar para vocês os fenômenos de ondulatória, tá bom? Esmiuçados bem devagarzinho, cada detalhe ponto a ponto. Então, gente, agora vamos aprofundar e vamos começar a estudar alguns fenômenos referentes ao estudo de ondulatória, tá bom? Que fenômenos são esses? É a reflexão e a refração de onda, tá bom? Como é que funcionam esses fenômenos? Imagina que eu tenho uma onda, eu vou chamar ela de onda incidente. Então, eu estou emitindo algum tipo de onda, pode ser eletromagnética, mecânica, não interessa. Emito uma onda incidente. Ela vai se chocar com a interface entre dois meios. Vou chamar esse aqui de meio A e esse aqui de meio B, tá bom? Meio A, meio B. Eles se chocam. Ao se chocar com essa interface, importante ressaltar, esses dois meios eles têm densidades diferentes, tá bom? Então esse meio tem uma densidade X e esse aqui tem uma densidade Y. Tem que ter uma variação de densidade entre dois meios. É o que a gente viu no outro quadro. Então essa onda incidente ela vai chocar com essa interface de dois meios. Parte dessa onda vai ser refletida, que é o nosso primeiro fenômeno. Então a onda ela vai bater e vai voltar para a origem dela. E parte dessa onda vai ser refratada. O que significa ser refratada? Ela vai passar pela essa interface e chegar no outro meio, tá bom? Então a onda incidente, ou ela é refletida ao chegar no meio, ou ela é
refratada. Importante, essa onda incidente, essa onda refratada e essa onda refletida, elas têm a mesma frequência. Então a onda, ao sofrer o fenômeno de reflexão ou de refração, ela mantém a sua frequência, tá bom? Para quem não lembra, frequência é o número de oscilações de um certo corpo em um determinado espaço de tempo, tá bom? O número de oscilações do corpo em um determinado espaço de tempo. Então a frequência se mantém a mesma. Vão ocorrer fenômenos, por vezes, por exemplo, que essa onda ela vai ser totalmente refletida. Então ela vai bater na interface e vai ser totalmente refletida. É o princípio que a gente usa em internet de fibra ótica. A luz ela passa por dentro da fibra ótica e ela vai batendo. Ela passa mais rápido. Então a luz ela não vai passar para fora do fiozinho. Ela vai ficar toda lá dentro da fibra ótica, tá bom? Ela é toda refletida uma centena de milhares de vezes, ok? No próximo quadro eu vou ver algumas partes importantes de reflexão e refração de onda em cordas, tá bom? Então, gente, agora vamos dar um pouco mais a fundo a reflexão de ondas, tá bom? Vamos imaginar o seguinte esquema. Eu tenho uma corda, tá bom? E nessa corda eu gero um pulso nela. Essa corda da minha mão, ela gera um pulso e no final do pulso eu vou ter uma extremidade fixa, tá bom? Um objeto que seja totalmente parado. Eu gero esse pulso. Esse pulso vai bater nessa extremidade fixa e vai ser refletido, tá bom? O que é importante ver nisso aqui? Como a extremidade é fixa, ao ser refletido, ele vai inverter a sua fase. Ó. E ele está vindo nesse sentido, bate, volta, refletindo a fase. Então a frase, se a onda tinha vindo por cima, ela vai voltar por baixo. Se ela está vindo por baixo, ela vai voltar por cima, tá bom? Isso para extremidades fixas. Agora imagine essa mesma onda, esse mesmo pulso sendo gerado numa corda, numa extremidade móvel, tá bom? O que seria uma extremidade móvel? Imagine que eu tenho uma linhazinha e um anel. Esse anel tem um movimento. Esse anel aqui está se movimentando por essa corda. Então eu gero o meu pulso. O pulso vem, ele bate nesse anel, faz esse movimento e é refletido. Mas como esse aqui é uma extremidade móvel, essa extremidade móvel não dá a inversão de fase. Então se ela vem por cima, ela vai continuar vindo por cima, e se ela vir por baixo, ela vai continuar vindo por baixo, tá bom? No próximo quadro, vai ser o quadro final, a gente vai ver a refração de onda num esquema muito parecido com esse aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Para acabar, a gente vai ver agora o comportamento da refração de onda em cordas, tá bom? Vamos olhar o seguinte esquema aqui, que é o esquema da mais densa para menos densa, tá bom? Eu tenho uma corda com menor densidade ligado a uma corda de maior densidade, ligado a uma extremidade fixa, uma extremidade móvel. Nesse caso aqui não interessa, eu quero o comportamento só desse ponto aqui. Eu gero um pulso nessa corda. Esse pulso, ao chegar aqui, ele vai ser refratado. O que significa ser refratado? Ele vai passar de um ambiente, de um meio menos denso para um meio mais denso, tá bom? Vou refratar essa onda. Quando ele passa, ele não vai passar invertendo a fase dele. Se vocês quiserem até anotar isso, é bem importante. Qualquer pulso que é refratado, que passa, ele passou por esse ponto, ele não vai ter a sua fase invertida. Então, ele vai passar, tá de cima, continua de cima, tivesse de baixo, continuaria de baixo. Só que essa onda vai voltar, certo? Como é do menos denso, aqui é do menos, gente. Como é do menos denso, deixa eu botar um mais aqui. Como é do menos denso para o mais denso, ele vai inverter a sua fase, tá bom? Se você olhar esse esquema aqui, ele é muito parecido com o esquema de reflexão. Imagina que nesse ponto aqui, essa corda ela é tão fina em comparação com essa corda aqui, que essa corda aqui ela se torna, esse ponto aqui, ó, ele vai se tornar um ponto fixo, uma extremidade fixa para essa corda aqui, ó, porque ela é bem fininha. Quando eu gero, ela é tão grande que não consigo movimentar, não consigo fazer esse movimento e esse ponto acaba se tornando um ponto fixo nessa corda. Por isso com a fase, ó, ele inverte, tá bom? Agora, do mais denso pro menos denso. Mesmo esquema, vou pegar uma corda com maior densidade, vou gerar um pulso nela. Esse pulso vai passar pelo meio da refração por um material que é menos denso. Quando passa, ele não inverte a fase. E quando ele estiver voltando, ele também não vai inverter fase. Vamos olhar agora esse esquema, essa região bem aqui, ó. Essa corda aqui ela é tão maior que essa corda aqui, é tão mais densa que essa corda,
que essa corda aqui, esse ponto acaba se tornando um ponto móvel para essa corda aqui. Uma coisa bem grande, uma corda bem grande, bem densa. Quando eu gero pulso, essa cordinha fininha ela acaba se movimentando junto. Por isso que aqui não há inversão de fase, tá bom? Você consegue criar essa relação entre a reflexão e a refração de onda, tá bom? Gente, a aula por hoje é só isso. Vocês viram que é bem tranquilo o conteúdo, tá bom? Não tem dificuldade. Mas qualquer dúvida eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês e ajudar vocês, tá bom? Depois de assistir o vídeo, eu quero que vocês, no momento que estiver assistindo o vídeo, façam as anotações pertinentes, é sempre importante no estudo de física. E após assistir o vídeo, eu vou passar o exercício de conteúdo para vocês, tá bom?